Hoje, para bater um papo com a gente aqui, aproveitando o feriado, né, doutor Ângelo Demarco, Instituto Ângelo Demarco, cuidando da nossa saúde bucal, né, doutor? Seja bem-vindo, sempre uma satisfação, bom dia. Muito bom dia, Marlene, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Sorriso FM. Muito bom estar aqui, né, num dia santo, um dia sagrado aí, onde que a gente também, né, se mobiliza e contribui também, de certa forma, nas orações, né, e a gente também entra nessa fase também, como um bom católico que a gente é, representa aí, sou católico, né, então a gente também tem muito apego e muito afeto por essa data muito importante aí, que mobiliza a nação brasileira. Celebra o dia, mas aproveitando a presença do doutor, a gente vai falar um pouco hoje sobre a profissão do odontólogo. Sim. Tem situações que levantam dúvidas, questionamentos, doutor. É um meio sensível, eu diria, saúde em qualquer Sim. aspecto, né? E se acontece algum problema num tratamento, como é que lida com isso dentro do consultório? Como é que o senhor costuma lidar com isso? Boa pergunta. A questão do problema hoje é uma coisa unânime em todas as empresas. Quem tem trabalho, tem empresa, tem problema, tá? É. Mas depende do tipo de problema, depende de qual tipo de problema você possa ter. Então, quando você lida na área da saúde, é uma coisa que não depende muitas vezes especificamente da minha técnica, da minha mão de obra, e sim de uma resposta do organismo. Então, nós temos esse desafio. A condição do paciente. Perfeito. Isso é se ele não responde ao tratamento que a gente Perfeito. oferece. Então, a gente lida com uma coisa que está fora do nosso alcance, eu Não diria está no assim. livro, na regra, exatamente aquilo, né, doutor? Além do mais, que a odontologia e a medicina não é uma ciência exata, né? A gente tem essas respostas imunológicas aí do organismo, e a gente lida com esses desafios. A gente faz o trabalho certo, mas muitas vezes a gente não tem aquela resposta. Mas o importante disso é justamente saber, essa pergunta que você faz, como é que se lida com o problema. Eu tenho muito pouco problema nos tratamentos que a gente faz. Vou dizer assim, 2, 3%, estourando 5%. Que surge uma situação adversa do previsto. Tipo, por exemplo, assim, vamos lá, que tipo de problema que a gente acontece? Tem um paciente lá de Feliz Natal. Isso aqui é um caso que está fresco na minha cabeça, vou citar isso aqui como exemplo. A gente está fazendo as facetas, as lentes dele. Então foi feito o preparo, moldagem, foi mandado para o laboratório. O laboratório é onde que fabrica o dente. Sim. E o laboratório, por alguma situação, não conseguiu acertar os dentes dele. Então veio uma vez, o paciente vem de Feliz Natal, vem pra cá, provou. Cara, não gostei, não achei bom. Escaneamos, fizemos todo o processo de novo. Ele veio duas ou três vezes provar. Então assim, o paciente vem de fora, vem de longe, chega ali na hora e não bate. Não dá muito certo. Aí o que a gente faz? Esse é o detalhe. Quando você se posiciona, você mostra o teu trabalho, o paciente vem, ele acredita em você. Então ele está entendendo e você consegue construir Entregar isso. o que ele quer, no Exatamente. caso, né? E você consegue mostrar para ele, e o paciente vê quando realmente é um problema que não é de culpa sua, tipo, você que está errando nesse aspecto, e sim uma questão de um trabalho terceirizado. Esse é um ponto, tá? Outra questão, ele contratou o meu trabalho. Então não adianta eu dizer, ó, vai lá no laboratório. Ele me contratou, eu, Ângelo Demarco. E eu, por segunda vez, contratei um trabalho terceirizado, que é unânime isso nas clínicas. Nós temos nosso laboratório próprio para alguns trabalhos e tem alguns tipos de trabalho que a gente terceiriza. E esse é um deles. Então, assim, pode ter problema? Pode. Mas o importante é o que o dono da empresa, o que o gestor, o que o líder verdadeiramente faz quando você tem um problema. Então, quando o paciente vê que você está disposto, que você está... Ele entende que não é você diretamente que está tendo, e o paciente ele te entende, ele te agradece. Então, esse caso veio 1, 2, 3 vezes, não, pode parar que não está certo. Refiz, mandei em outro lugar, e o paciente no final, te agradeço muito pelo profissionalismo, pela transparência. Então, é o que a gente faz, o que você como um gestor, um líder faz quando você tem um problema, porque a gente vai ter dificuldade. Então, a gente lida com pessoas com gêneros diferentes, mas essa é uma grande marca, um grande crédito que nós temos, nós no Instituto, essa segurança que o paciente tem de contratar o meu CNPJ, a minha empresa, para fazer o seu tratamento. Então, o problema a gente vai ter, muitos pacientes têm, mas aonde é que você está e o que o profissional, o doutor, seja quem for, a empresa faz por você quando tem um problema, qual é a postura? Não é dizer que é assim mesmo, ó, procura teus direitos ou vai em outro lugar. Não, a gente resolve. Tem que buscar a solução. Essa é a solução, a minha postura é essa. Então, todo mundo que contrata o trabalho do Instituto Ângelo Demarco, todos, sem exceção, todos vocês vão receber o tratamento que vocês contrataram, vão receber o tratamento que vocês precisam e a gente vai dar conta de entregar. Isso é inevitável, não tem, isso é indiscutível, é inegociável. O paciente tem. Pode enroscar? Pode. Provou, não tá bom? Refaz, repete. Vamos ajeitar, né, doutor? Essa é a postura nossa. Eu tenho uma outra pergunta, doutor. O preço, até que ponto, na sua visão, o preço deve nos auxiliar a decidir a escolha do profissional? Boa. Essa é outra questão também que a gente lida com essa divergência. É uma coisa que muitos pacientes vêm, muitas vezes a gente passa um orçamento para ele e às vezes eles acabam, mas está caro.
Tipo assim, tá, mas o que exatamente tá caro? Eles acabam comparando muitas vezes somente o preço. Com outras Entendeu? ofertas, Eu digamos. sempre dou o exemplo quando o paciente me procura e fala, olha, mas tá caro porque tá lá no outro lugar tá tanto. Eu sempre comparo o nosso trabalho com um produto. Por exemplo, se eu pegar uma Coca-Cola de 2 litros, no Del Moro, por exemplo, e lá no Machado, vou dar esses dois exemplos aqui. Coca-Cola de 2 litros é Coca-Cola de 2 litros em qualquer lugar do mundo que você vai. Coca-Cola é Coca-Cola. Então, Porque sei lá, tá. dentro, a gente já sabe que Perfeito. tá lá dentro. Então é uma embalagem, só muda o rótulo, talvez, mas é uma Coca-Cola de 2 litros. Então esse produto é o mesmo. Então eu posso comprar a preço. Então é 2 litros sabor é Coca-Cola. Se tá 10 ou tá 7, eu vou comprar onde que tá 7, porque Coca-Cola é Coca-Cola. Agora, no nosso caso, como profissional, a mão de obra, o conhecimento, a técnica, a experiência conta muito. Então nunca pode ser, isso é muito importante, eu falo. O preço na área da saúde nunca pode ser o fator determinante para o paciente, para você ter uma tomada de decisão de decidir aonde você vai fazer. Porque se for assim, tu pode escolher o mais barato se a gente for só para o preço. Não tem diferença nenhuma. E no final não se sabe se realmente Exato. não tem Então diferença. eu sempre falo, eu como cliente também, eu sou cliente, sou consumidor de inúmeras situações que o mercado oferece. Então também eu gosto de comparar, mas coisas que podem ser comparadas. Então quando o cliente me compara às vezes com profissionais, compare mais coisas. Vamos olhar o histórico, vamos ver quantos anos de experiência tem, o histórico dessa pessoa na cidade. Então comparem mais coisas, tomem cuidado com o preço. Porque se fosse assim, era mais fácil chegar lá, não, arranca tudo e faz 2 prótese total, pronto, se tu quer preço, o mais barato é isso. O barato então a gente tem esse bom senso. Mas é o barato que sai caro, né? Você entende? Vezes, então olha o tipo de coisa que oferece. Então tome cuidado, sempre aviso os pacientes, tomem cuidado, comparem mais coisas. Quando você vê muita diferença de preço envolvido num valor, cuidem que tem alguma coisa entre linhas aí que talvez não vai conseguir te entregar aquilo que você quer. E a consequência disso, Marlene, fortalecendo isso é muito importante. Na cirurgia, por exemplo, na área dos implantes, que é o que eu atuo fortemente aqui. Quando você tem alguma complicação, você escolhe o preço e tem alguma dificuldade, tem algum problema na boca, um problema desse vai te responder da seguinte maneira: você vai te responder com dor, com infecção e com inflamação. É um risco para a saúde. Essa é a consequência de, às vezes, o paciente, eu entendo que tem a situação, eu entendo que poxa, não tem. Pode, eu entendo que o paciente não tem condição, beleza, mas eu também não posso ter uma Ferrari, mas eu tenho que ter um carro mais barato para me andar. Então eu tenho que ter as minhas situações também. Tem coisas que eu não posso contratar, eu entendo, mas eu vou buscar algo aceitável que encaixe dentro das minhas condições, tá? Tem que lembrar também, né, doutor, que do mesmo jeito que existe pós-venda quando a gente compra um produto, o profissional da área da saúde também tem que ter o pós-cirúrgico, né? Para dar toda a atenção que a pessoa precisa, né? Tá com febre, tá com infecção, tá com alguma coisa, deu alguma coisa errada, o profissional tem que estar com a sua equipe disponível também. Perfeito, é o que a gente sempre fala, a gente sempre oferece isso, esses tratamentos, é o que a gente orienta a fazer na cidade que você mora, para justamente se tiver alguma complicação, uma coisa, você tem que ter esse amparo. E tomar cuidado também onde vocês vão fazer, o doutor não está aqui, o doutor está viajando, o doutor fez e vem de fora uma vez por mês, então isso é complicado, né? Por mais que tenha todo, então assim, alguém da empresa, a equipe está instalada, tem que ter esse amparo, tem que ter esse suporte para o paciente, não pode ficar desassistido. E reforça a importância, gente, complicação cirúrgica, ela responde com dor, infecção e com inflamação. Tomem cuidado com isso. Perfeito, doutor. Obrigada pela vinda. Eu preciso ir encerrando com o senhor. Fechou. Tranquilo. Deixa só o contato aí, que hoje está fechado, que é feriado religioso, amanhã está trabalhando. O pessoal já pode nos encontrar nas redes sociais, no 996 1340, né? E eu tenho 999194991, né? As redes sociais nós também estão disponíveis. E a gente agradece e agradeço todo mundo aí e tenham todos um bom dia aí.